Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Crisólito e o apóstolo Mateus, parte 4. A diligência de Cristo em seus servos. A característica de Mateus é diligência e ordem. Já vimos as características de outras pedras dos outros apóstolos, mas essa característica de Mateus é diligência e ordem. Graças a Deus que Mateus foi diligente e hoje temos o Evangelho segundo Mateus. Depois do Evangelho de João, é o livro mais impresso do mundo, da história. Nenhum livro é impresso, exceto o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus. Já estudamos João, já estudamos Calcedônia, agora estamos conectando com Mateus. Observe que Deus fez o crisólito aparecer nas rodas dos querubins, é aí que aparece o crisólito. Isto não é por acaso. Se você começar a procurar a pedra de crisólita, onde ela aparece? Aparece, além da couraça e na Nova Jerusalém, que tem o seu significado, já que todas as outras estão na couraça e na fundação da Nova Jerusalém, aparece nas rodas dos querubins. Vamos ver isto, porque isso é muito significativo. Vamos para Ezequiel, capítulo 1, e é por isso que entendemos ser a característica fundamental aqui. Diligência. Você sabe como se fala a pedra crisólita em hebraico? A pedra crisólita. Jonas, Tarsis e o extremo oeste. É dito Tarsis. Tarsis também é o nome do faroeste, e isso é muito significativo, porque olhe para um detalhe. O sol nasce no leste e se põe no oeste, o oeste é Tarsis. Quando Jonas quis fugir, porque não queria ir para Nínive, que fica ao leste, pegou um barco e foi para Tarsis, isto é, tanto quanto pude, para o faroeste. Tarsis era chamado naquela época o que hoje é Espanha, Portugal, Inglaterra, isso era o que era Tarsis, o extremo oeste. Observe que a palavra Tarsis é a pedra crisólita. O sol nasce do leste e vai para o oeste, e a crisólita tem a característica do olho do gato, que é a mobilidade da luz, a luz que vai de leste a oeste, de oeste a leste. A mobilidade da luz deve-se a essa diligência e ordem internas, o que caracteriza aquela pedra crisólita, e a torna diferente das outras pedras, e Deus a colocou sobre as rodas dos querubins, que são os que transportam Deus de leste para oeste, de oeste para leste, é diligência e ordem. Aparece precisamente nas rodas dos querubins. E vamos ler primeiro em Ezequiel 1,14, para que possamos ver aquela característica da diligência, o que é responder imediatamente, o que é agir com obediência, precisão e eficácia. E os seres viventes, os querubins que levam a glória de Deus. O trono era feito de safira, mas a abordagem para as rodas foram feitas de crisólita. Eles são os únicos dois metais que aparecem lá, o trono de safira que já estudamos, e as rodas de crisólita e diz. Correu e voltou, observe, correram e voltaram. Esse é o efeito óleo de gato da crisólita, como um raio. Por que gosta de relâmpagos? Isso significa que eles não eram preguiçosos, que não eram lentos, que não eram negligentes, que eles eram diligentes. Quando algo tinha que ser feito, eles faziam, eles iam, eles vinham, eles se moviam, eles faziam o que tinha que ser feito. Graças a Deus Mateus não foi preguiçoso e escreveu o Evangelho, e agora o Evangelho está viajando de leste a oeste, de oeste a leste, de norte a sul e de sul a norte, porque está escrito. Os 4 evangelhos carregando a arca. Você sabe que a arca teve que ser carregada por 4 levitas. A arca foi carregada por 4 levitas, 2 para frente e 2 para trás. Isso significa que aquelas hastes com as quais a arca foi carregada, falam da mobilidade da arca. A arca tem que ser transportada, tem que circular, não tem que ficar. É preciso ser eficaz. Você tem que se mover, isto é o que as hastes que carregam a arca representam. Mas agora quem é carregado? Os querubins aparecem desempenhando o papel de varas da arca, é o Senhor. Carregado pelos 4 querubins, e os 4 evangelistas aparecem dando testemunho de Cristo.
Você vê os Atos dos Apóstolos e é como dizer o trono, a casa, o trono de Deus, mas existem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, representado nos 4 seres vivos, as 7 epístolas universais representadas nos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Os 4 evangelhos dando testemunho de Cristo, apresentando o testemunho de Cristo de 4 ângulos. O primeiro a aparecer é Mateus. Mateus é como dizer um dos 4 levitas que dá o testemunho de Cristo, o outro é João, o outro é Marcos, o outro é Lucas. Se deram conta? E agora só aqueles querubins aparecem com as rodas como crisólita, mostrando mobilidade, mostrando eficiência, mostrando diligência, interesse pelos assuntos, uma pessoa realmente eficiente. Enquanto olhava para os viventes, eles eram como relâmpagos, ele não era uma pessoa preguiçosa, mas como diz o Cântico dos Cânticos. Antes que eu soubesse, minha alma me colocou entre os carros de Aminadab. Assim diz a palavra do Senhor da esposa: quando a esposa está madura, ela é uma esposa diligente, que responde rapidamente. Antes que eu percebesse, minha alma me colocou entre as carroças de Aminadab. Que significa isso? Que se eu começar a rodopiar, a pensar se faço ou não, começo a andar, viro para o outro lado, me faço a manta de novo, não vai haver diligência nenhuma, mas antes que eu soubesse é uma pessoa que responde imediatamente assim que recebe um sinal de Deus, como esses anjos, como esses seres vivos com rostos de relâmpago. O que aparece em Daniel também é feito de crisólita, mais tarde veremos. A crisólita representa essa velocidade, aquela que não pergunta se faço ou não, mas, lá não faz nada. Assim que recebeu a direção do Espírito, ele arregaçou as mangas e começou. Isso é diligência, eficiência. Enquanto eu estava olhando para os seres vivos, aqui está uma roda na terra ao lado dos seres vivos, nos 4 lados. Uma roda de cada lado, ou seja, 4 rodas. A aparência das rodas e seu trabalho eram semelhantes à cor da crisólita. Deus identificou a crisólita com rodas, com eficiência, em colocar as coisas em movimento, não adormecer. Um homem. As rodas eram semelhantes à crisólita. E todas as 4 tinham a mesma semelhança, sua aparência e seu trabalho eram como uma roda no meio de uma roda. Por exemplo, tinha uma roda assim, a outra roda assim, a outra assim. Para que em qualquer lugar ele pudesse correr, ele não precisava se virar. Sempre tiveram 4 faces, sempre seguem em frente. Se você tivesse que seguir em frente, eles vão lá. Se você tivesse que ir para a direita, não precisava se virar, eles foram direto para a direita. Se você tivesse que ir para a esquerda, eles iam direto para a esquerda. Se você tivesse que voltar, eles não se virariam quando caminharam. Foi como disse o Senhor Jesus. Quando você vai evangelizar, não comece a cumprimentar ninguém na estrada, e eles se enredam e tal, não, vá direto ao que é, isso significa. Direto ao ponto. Um homem. Vá direto ao ponto, que temos que aprender aqui com a crisólita. Quando andavam, iam para os 4 lados, eles não se moviam quando caminhavam. Você entende como são estas rodas? Por exemplo, tinha uma roda que tinha que ir para o norte, mas se tiver que ir para o outro lado, vai para qualquer um. É como os aros das rodas, como se fossem esferas, eles vão a qualquer lugar. É por isso que algumas pessoas que dizem ter visto discos voadores dizem que não entendem como fazem aquelas curvas tremendas sem praticamente frear, movimentos rápidos, certo? Esses são os movimentos desses querubins, eles não giram quando andam, estão sempre voltados para os 2 lados. Se for necessário para o homem, eles vão em frente, em direção à águia, eles seguem em frente. Se o boi, eles vão em frente, ou a coisa do leão, eles vão em frente. Às vezes você precisa trabalhar em uma área, às vezes em outra. E como somos preguiçosos, o que gostamos fazemos com prazer, mas quando temos que lidar com o bezerro, o sacrifício, a ruminação, a lavra da terra, não queremos ir lá. Em vez disso, esses querubins vão. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do crisólito, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.